Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Atlético e Vila Nova estão no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. O Atlético já disputou 7 jogos, o Vila disputou 6, mas a minha intenção nesse vídeo é falar deste início promissor das equipes goianas nesta competição. Logo depois da vinheta eu vou discorrer um pouco mais sobre o assunto, falar especificamente de pontos do Atlético, de pontos do Vila e o que representa este início das duas equipes na Série B. Logo depois da nossa vinheta de abertura. Eu estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, venha fazer parte deste projeto que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Deixa o like aí para prestigiar o nosso trabalho, né? O like é esse joinha, né, que tem ali, ó, assim, ó, um joinha assim, né, logo abaixo aí do vídeo. E você também pode fazer o seu comentário, seja uma pergunta também, fique completamente à vontade, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa e banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei Magazine, na loja física, está ali na Avenida Ubaldina Naves de Brito, ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Minha Ponte. Mas a Lutei também está no Instagram, @Lutei Magazine, como aparece aí no banner, e também no WhatsApp 99402 7562. Lutei Magazine oferece este vídeo. Vamos lá, né? Os dois times goianos estão no G4 neste momento. Foi concluída a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda temos 2 jogos atrasados, né? Jogos do Sport, um contra o CRB, outro contra o Vila Nova. Então, dentre os 20 participantes, o Vila e o CRB têm um jogo a menos e o Sport tem 2 jogos a menos. O Sport, inclusive, está ali se aproximando, né, deste primeiro grupo, mesmo tendo 2 jogos a menos até agora na competição. A tabela mostra o Atlético em segundo lugar e o Vila Nova em terceiro lugar. Primeiro, um aspecto, né, que precisamos ressaltar. Não é só para o Vila e para o Atlético, é para qualquer equipe, né, especialmente entre essas que neste momento estão ali entre as primeiras colocadas, aquelas 6, 7, 8 primeiras colocadas, porque a gente tem o Vitória na liderança com 15, o Atlético é o segundo também 15, Vila Nova terceiro 14, Criciúma quarto 14, depois o Guarani quinto 13, Mirassol sexto 13, o Botafogo de Ribeirão Preto sétimo 12, o Sport chegando, né, em oitavo com 11, mais 2 jogos a menos. Por exemplo, o Sport poderia até matematicamente até assumir a liderança caso ele vença essas 2 partidas que ele ainda não realizou. Então esse bloco, né, vamos dizer aí, do Sport, que é o 8º colocado, para cima. Eu tenho ressaltado isso aqui no canal e também lá na rádio, o que é possível neste momento, né? Se fala de acesso, se fala de rebaixamento, fuga de rebaixamento, briga pelo acesso, e a gente precisa olhar o que é possível você construir agora, né? O que é que está em jogo nessa construção agora? Para mim, esse primeiro terço do campeonato, que vai até ali por volta da 12ª, 13ª rodada, né? Ali significa o entre essas 2 rodadas estaremos aí com o primeiro terço da competição. Neste período, o que você pode fazer é credenciar pelas brigas. É isso que vai fazer. Vamos dizer assim que é uma primeira triagem, né? Se fosse aqui num atendimento, a Série B está fazendo uma primeira triagem dos seus disputantes. Essa triagem vai selecionando aí, ali ainda não de maneira fixa, mas de uma maneira menos rigorosa, quem vai mais ou menos para que banda. Você tem aí do Sport para cima,
Times que vão se credenciando, lógico que a gente ainda vai ter pelo menos 5 rodadas para chegar a essa metade, times que vão se credenciando a brigar na parte de cima da tabela. Você pega lá embaixo desses times aí com 8 pontos para baixo, do Sampaio Corrêa, da Chapecoense, os times que neste momento começam a se desenhar numa briga contra o rebaixamento. Lógico que em 5, 6 rodadas até fechar esse primeiro terço, algumas coisas vão mudar e aí sim a gente vai ter já uma visão mais completa. Quando a gente chega ao final do primeiro turno, isso ainda está ainda mais cristalizado, né? Com o andar da competição, isso vai ficando mais forte. Então, o que os times goianos podem fazer nesse momento, e os outros também, é se credenciarem para brigar pelo acesso. Não tem como subir, não tem como ser rebaixado, não tem como ficar fora das brigas, mas você vai se credenciando para uma coisa ou para outra. E tanto o Atlético como o Vila estão se credenciando, e de uma maneira até agora forte, para brigarem pelo acesso, né? Não brigarem contra o rebaixamento, mas brigarem pelo acesso. Isso que é possível fazer. E se eles conseguirem manter uma pontuação próxima que tiveram até agora, ou mesmo um pouco abaixo, que os percentuais deles eu vou mostrar daqui a pouco ainda são muito altos, eles vão se fortalecer nessa briga, né? Chegar ali a 12ª rodada, por exemplo, aí na casa dos 25 pontos, 26 pontos, eles estarão muito fortes na briga, né? Se conseguir passar dessa 12ª rodada aí de 24 pontos para cima, eu colocaria 24 mais ou menos, eles estarão nessa briga pelo acesso, vão estar se credenciando para essa briga pelo acesso. Então, eu acho que nem aquela questão do discurso, fazer 45 pontos, fugir do rebaixamento primeiro, depois brigar outra coisa. Até porque são brigas diferentes, né? As demandas são diferentes. Por que eu falo? Entre o número mágico do acesso e o número mágico da fuga do rebaixamento, existe um vão de mais ou menos 20 pontos. E esse vão você não constrói ele na reta final. Você constrói ele ao longo do campeonato, porque são demandas diferentes. Há jogos que, por exemplo, se você está brigando contra o acesso, um empate é um bom resultado. Há jogos que, se você está brigando para subir, o empate não é um bom resultado, né? Porque a exigência é maior. A exigência de pontos é maior. Lá no final dá mais ou menos 7 vitórias de diferença, ou 6 vitórias e 2 empates, por exemplo, para pegar. Então isso é uma demanda maior. Então você vai brigar pelo acesso, eu acho que você já tem que ter isso em mente desde esse início. Porque você precisa trabalhar nessa exigência mais alta, nessa demanda mais alta, porque é matemático, né? Não é fazendo campanha de fuga de rebaixamento que lá na frente você vai brigar pelo acesso. Então você já precisa ir construindo isso desde agora, e as nossas duas equipes estão fazendo isso. Eu vou aqui nos dados. Primeiro nós vamos falar do Atlético. É a situação do Atlético neste momento. Segundo colocado, a campanha de 15 pontos em 7 jogos, 4 vitórias. O aproveitamento do Atlético é de 71%. Ainda está invicto e tem o segundo melhor ataque da competição. Olha só, alguns aspectos. O Atlético tem conseguido se consolidar dentro do G4, isso é importante. Uma campanha invicta de 4 vitórias, isso também é importante, porque você vai somando um número interessante de vitórias. Este aproveitamento de 71% é um aproveitamento bem superior à necessidade final de aproveitamento. Normalmente, uma equipe na faixa dos 55% ela consegue chegar ao acesso. Nesse início de competição, é natural que esses percentuais fiquem acima, né? Mas depois os times vão empatando, perdendo, e aí esse percentual tende a cair para todos, né? Tanto para quem está brigando como acesso, para quem está fora do G4. Então é natural que esse percentual caia. Onde normalmente ele costuma aumentar um pouco é lá embaixo, no Z4. Com o tempo, a evolução, né, desse percentual é inversa a quem briga pelo acesso. Então o Atlético tem aí um percentual nesse momento de 16% acima daquilo que seria necessário
para chegar ao acesso. Está invicto e o grande mérito desse elenco do Atlético, né, nessa temporada de 2023 é o seu ataque, né, que não marcou contra o Avaí, mas foi apenas a segunda partida no ano que o Atlético não fez gols. Então o Atlético tem um ataque muito forte, com média superior a de 2 gols por jogo na temporada, e isso vale muito. Agora vamos conferir o Vila, né? Esse início do Vila. Está em terceiro lugar, uma campanha de 14 pontos em 6 jogos. Esse é o melhor início do Vila na história. Com 6 jogos, o Vila nunca havia somado 14 pontos. Outra questão é o Vila estar invicto. O Vila também jamais havia chegado a 6 jogos no início de uma Série B invicto. O time colorado tem 4 vitórias, 77% de aproveitamento. Neste momento, o aproveitamento do Vila Nova, ele é o melhor entre todos os participantes. Você tem o Vila aí com 77%, depois o Sport com 73%, aí o Vitória e o Atlético com 71%, são as equipes de melhor aproveitamento dentro da competição até agora. E o Vila tem a melhor defesa do campeonato, com apenas 2 gols sofridos. No Goiano, o Vila também, no início, não só no Goiano, mas o Vila conseguiu também ter essa desenvoltura defensiva. É uma característica deste elenco, que consegue passar muitos jogos em branco. Se a gente olhar nessa Série B, já foram 6 jogos. Em 4, o Vila não tomou gol. Então esse é um número bastante positivo da equipe colorada até agora. 4 jogos sem sofrer gols, e isso dá uma consistência muito grande para a campanha do Vila Nova. Então é assim que eu enxergo esse início de participação do Atlético e do Vila Nova na Série B. E eles fazem aquilo que é possível fazer agora. Vila e Atlético estão num caminho interessante, num caminho até agora bastante positivo, para se tornarem candidatos à briga pelo acesso. Vamos dizer que nós estamos no momento de... Lembra das eleições? É uma convenção. Neste momento, os candidatos vão se fortalecerem para depois poderem fazer a briga. E é isso que Atlético e Vila estão fazendo agora, e fazendo de maneira bastante satisfatória, cada um à sua maneira. O Atlético muito baseado no seu ataque forte, poderoso, e o Vila Nova num sistema defensivo muito bom, muito sólido, e também num ataque que vem bem. O ataque do Vila também vem bem. Está aí já com 10 gols marcados em apenas 6 jogos, em uma média bastante interessante. Você, torcedor colorado ou rubro-negro, ou de qualquer outro clube que quiser comentar, fique à vontade. Mande a sua mensagem, fale o que achou do vídeo, pode concordar comigo, discordar, meu time já subiu, etc. Isso é muito comum agora, neste momento. Tá bem? Muito obrigado a todos pela audiência, espero que tenham gostado do conteúdo. Deixe aí o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e até a próxima.